Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Muito obrigado pela vida do teu filho que o Senhor trouxe, conduziu até aqui. Como o Senhor tem usado, ó Pai, temos a certeza que o Senhor o usará nesta manhã. Pedimos que o Senhor venha sobre ele, ó Pai, com autoridade, graça, unção, e que ele seja canal do Senhor nas nossas vidas. Guarda a vida dele, o seu ministério e a sua família. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Amém, obrigado. A paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Cheguei um pouco atrasado, porque estava celebrando um casamento lá em Montes Claros, dormi em Jussara e saí correndo para chegar a tempo aqui, mas deu certo, né, pastor? Ontem também não participei da reunião de obreiros em função desse compromisso que eu havia feito há 6 meses atrás. Mas nós estamos aqui para estudar um livro maravilhoso, Obadias, não é isso? Esse livro é pequeno, mas tem uma mensagem grandiosa para nossas vidas. Ele tem lições tremendas para a família, para a igreja e para as nações também. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Obadias e deixasse aberta aí nesse texto. Os irmãos vão encontrar, é o livro menor aí do Antigo Testamento. É o menor, o profeta com o menor número de versículos, 21 versículos, né, no Antigo Testamento. Alguns irmãos têm dificuldade de encontrar esses livros, porque eles ficam meio sumidos, né? Esses dias eu pedi aos irmãos para abrir em Abacuque, os irmãos abriram no Facebook, então eles confundiram, não sei porquê. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Depois que nós lermos, eu gostaria que os irmãos deixassem aberta aí nesse texto. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz se enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles
incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém, meus irmãos? Está aí essa mensagem do profeta Obadias para esse povo chamado Edom. Meus irmãos, antes de nós partirmos para os textos, precisamos trazer aqui à tona o pano de fundo histórico do que está acontecendo aqui, para que você compreenda, para que você entenda a mensagem de Deus através desse profeta chamado Obadias. Bom, primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nós não devemos subestimar os pequenos problemas, porque eles podem tornar-se um grande mal. O grande problema aqui, meus irmãos, que surgiu e fez com que Deus levantasse Obadias para profetizar aos edomitas, e nós percebemos aqui nessa mensagem, o profeta pintando com cores fortes o drama do ódio dos edomitas aos judaítas, ou aos judeus. Esses dois povos, nasceram no mesmo tempo, os irmãos sabiam? Os edomitas e os judeus, eles nasceram no mesmo tempo, vieram do mesmo ventre e vieram também do mesmo ancestral, mas as intrigas dos seus pais, Esaú e Jacó, atravessaram séculos e agora transbordaram em fúria, provocando uma avassaladora inundação. Só para os irmãos terem uma ideia, essa intriga aqui entre edomitas e judaítas, ela durou cerca de 1.500 anos. A gente deve ter muito cuidado com os pequenos problemas, porque eles surgem pequenos, mas eles podem tomar uma proporção que a gente nem consegue imaginar. E sabe como tudo isso começou? Isso tudo começou através de um erro de um casal, Isaac e Rebeca. Eles são os pais de Esaú e Jacó. E eles cometeram um grave erro, ter predileção por um filho em detrimento ao outro. Rebeca, como os irmãos sabem, amava Jacó. E Isaac amava Esaú. Esaú fazia um guisado maravilhoso, sempre um ensopado para o seu pai. E ele, com aquelas caças que traziam, fazendo aquelas iguarias maravilhosas, agradava o coração do seu pai Isaac. E Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó estava sempre ali perto dela, junto dela, em casa. Então a falta de sabedoria gerou essa predileção por um determinado filho, e isso, meus irmãos, plantou no coração desses dois filhos uma semente maldita de inimizade, de ódio e de competição. E esse ódio trouxe profundas feridas na vida dos pais, separou esses irmãos e atravessou gerações, desembocando agora em uma atitude irracional de maldade dos edomitas, ao ponto de lá na frente, depois de 1000 e tantos anos, eles associarem com os babilônios que estavam entrando ali em Judá e ajudarem os babilônios a destruírem os judeus e roubarem o que estava sobrando naquele lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Gênesis capítulo 25, versículo 28, porque toda essa história aqui, começa em Gênesis. Obadias está lá na frente, mas o problema começa lá em Gênesis. Gênesis capítulo 25, versículo 28. O texto diz assim: saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu
o irmão segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Perceba então, meus irmãos, que eles já começam a brigar dentro do ventre, um quer nascer primeiro do que o outro. A intriga já começa dentro do ventre, e ela dura cerca de 1500 anos, até o último momento. Até o último momento. Essa intriga é tão grande, essa intriga, ela é tão crônica, tão forte, que Deus resolve destruir os edomitas. Os irmãos sabem que os últimos dos edomitas foram os Herodes. Eles são chamados de idumeus, edomitas é a mesma coisa. Deus disse que exterminaria eles da terra, e exterminou mesmo. Os Herodes são os últimos edomitas da terra. Eles sempre brigaram entre si, edomitas e judeus, e essa intriga, ela começa dentro do ventre materno de Rebeca. Então, após essas crianças terem nascido, os pais cometeram esse erro muito grave, de terem predileções, preferências. Um pequeno problema surgiu ali, e esse problema foi se avolumando, e no decorrer da história, tudo isso foi acontecendo até o ponto de Deus ter levantado Obadias para determinar a destruição de um povo. Então vale aí para nós lembrarmos esta verdade, que nós não devemos subestimar, nós não devemos desprezar os pequenos problemas, porque eles podem tornar-se um grande mal. Segunda coisa que nós podemos observar é que uma grande bênção, ela pode transformar-se em uma grande tragédia quando deixamos que vaidades pessoais nos dominem. Os irmãos sabem que Rebeca era estéril e ela tinha um desejo de conceber. Aquele casal voltou-se então para Deus, em humilde súplica, oraram ao Senhor, buscando a bênção do Senhor, e Deus tornou-se isso possível, dando a eles este casal, estes filhos gêmeos. Mas os caprichos pessoais de Rebeca e de Isaque transformou essa bênção num grande problema. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos. Eles tinham preferências, eles tinham predileções aos filhos. Isaque, como disse, amava mais Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. E incessantemente Isaque e Rebeca fizeram dos filhos, ou insensatamente, Rebeca e Isaque fizeram dos filhos rivais, e não amigos, e não parceiros. E eles plantaram no coração daqueles meninos uma disputa sem fim, uma inimizade enorme, ao invés do companheirismo. Observe aí Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 6. Vamos ler os textos, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe aos homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer. Nós temos aqui um pecado de Isaque, né? Ele mentiu assim como seu pai. Mas esse é o texto que eu quero ler ainda com os irmãos. Capítulo 27, versículo 5, vai nos mostrar, meus irmãos, que esse casal tinha problemas sérios no que tange aí ao diálogo familiar. Eles não se assentavam à mesa para discutir a relação, discutir acerca do futuro dos filhos, mas eles estavam com um relacionamento desgastado. Observe aí capítulo 27, versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Tudo começa aqui, né? Aquela trama terrível que os irmãos conhecem muito bem a história. E sabe onde Rebeca estava? Atrás da porta. Ao invés de sentar com seu esposo e discutir a relação, discutir o futuro dos filhos, ela estava por detrás da porta, escutando todo o projeto do esposo acerca do seu filho Esaú. E quando aquela conversa termina, ela toma outra direção, ajuda o filho a lhe trazer um guisado, um ensopado
depressa para o seu pai, para que ele possa receber a bênção. E aí a gente vai percebendo que esta família está com relacionamento desgastado, este casal tem sérios problemas, e esses problemas vão gerar todo esse ódio na vida desses dois irmãos. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que a gente não deve tentar mudar ou manipular os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Deus é soberano, meus irmãos, nos seus desígnios. Deus, na sua soberania, Ele já havia determinado que o filho mais velho serviria o mais moço. Uma palavra de Deus. Observe aí Gênesis capítulo 25, versículo 23. Capítulo 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já havia dito. E o grande problema aqui, que nós encontramos também, é que eles quiseram manipular um propósito de Deus, eles quiseram manipular o desígnio de Deus. Isaac sabia que Esaú não seria maior do que Jacó, Deus já havia falado. Rebeca, da mesma forma, não precisava manipular aquela situação, porque Deus já havia dito que o Jacó seria maior do que Esaú. O grande problema nosso é que a gente quer, meus irmãos, colocar o bedelho onde a gente não é chamado, principalmente quando Deus já falou, quando Deus já determinou algo, quando Deus já disse. A gente precisa descansar na providência de Deus, na soberania de Deus, e saber que Deus é poderoso para cuidar de todas as coisas e fazer todas as coisas cumprir conforme a sua expressa vontade. Amém, meus irmãos? Então, nós percebemos todos esses problemas. E ainda continuando no pano de fundo, para que os irmãos entendam o livro de Obadias, nós vamos observar que essa luta entre os edomitas e os judeus, ela começa no ventre. A sua Bíblia está aberta ainda em Gênesis, capítulo 25, versículo 22. Capítulo 25, versículo 22. Se você não passar por isso aqui, você não vai entender o livro de Obadias, viu? Você não vai entender. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E Deus disse aí que esses filhos gerariam 2 povos, 2 nações. Então percebam, meus irmãos, que a luta entre esses 2 povos, ela começa intrauterina, dentro do ventre de uma mãe, e perdura 1500 anos na história. Que coisa impressionante, meus irmãos. Eles não só lutavam no ventre da mãe, mas Jacó chegou a nascer segurando o calcanhar de Esaú. E esse conflito intrauterino tornou-se um conflito entre 2 irmãos e mais tarde entre 2 nações. Essa semente minúscula tornou-se uma floresta densa. Esse embate inconsciente tornou-se em ódio deliberado. E essa batalha travada na escuridão do ventre apagou-lhes a luz do bom senso. E esses 2 povos viveram praticamente 2000 anos hostilizando-se um ao outro. Que coisa impressionante. Segunda coisa que a gente vai observar é aquilo que eu já disse aos irmãos: o erro dos pais. Observe capítulo 25, versículo 28. Eu estou usando aqui o livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Os irmãos quiserem depois comprar, esse livro é impressionante, conta toda essa história aí. Gênesis capítulo 25, versículo 28, diz assim: Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. Olha o erro tremendo dos pais. E o autor vai dizer aqui que ao invés de eles dialogarem com os filhos, eles tomavam decisões escondidas em função das predileções e abrindo feridas nos relacionamentos dos filhos. E o erro dos pais injetou veneno de ódio no coração deles. A inabilidade dos pais abriu as comportas da repressão, da represa do ódio, e esse sentimento hostil provocou uma inundação avassaladora, provocando morte na terra e juízo no céu. Outro problema que a gente vai observar
é o jantar muito caro que foi servido. Observe aí Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Gênesis 25, 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que jantar caro! Esaú é um homem imediatista, ele quer a benção aqui e agora, a qualquer preço, não importando com as consequências, com os problemas que surgirão, os resultados que virão depois. Ele deu a bênção de primogenitura a troco de quase nada, de um prato de lentilhas. Esaú, meus irmãos, se a gente observar o texto lá de Hebreus, a gente vai perceber que ele era profano. O texto chama de profano, em Hebreus 12, 16, diz que Esaú era profano, sacrílego. Era um homem que não valorizava as coisas sagradas, ou as coisas do sagrado. Ele não importava com a espiritualidade. E um detalhe interessante, talvez os irmãos não saibam, é o único povo do Antigo Testamento que não tem nenhuma ligação religiosa, uma ligação de adoração a um Deus. Todos os outros povos, cananeus e outros povos, adoravam imagens, adoravam outros deuses. Os edomitas eram extremamente irreligiosos. Eles não tinham ligação religiosa e adoração a nada a não ser o dinheiro, a prata. Eles eram extremamente sagazes para negociarem, eles eram extremamente espertos para se enriquecerem, por isso eles eram chamados de sábios, porque na verdade eles eram vivaldinos, espertalhões, que procuravam os lugares estratégicos para morar, para negociar, para se enriquecer cada vez mais, mas eles não tinham nenhuma ligação com qualquer forma de culto. E a gente percebe que isso é uma herança do próprio pai Esaú, um homem sacrílego, um homem profano, um homem que é chamado de profano pelos escritores hebreus, um homem que não tem nenhuma ligação com a espiritualidade. Então, outra coisa que a gente vai observar é uma mentira muito astuciosa, que vai acontecer aí, está registrada em Gênesis, capítulo 27, do versículo 6 ao 29. Gênesis capítulo 27, do versículo 6. O texto é extenso, né? Vamos ler só alguns versículos. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os, trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava, pois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e vejas que és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai,
que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos serão de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também o vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e tal. E aí ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Uma mentira astuciosa, uma mentira escabrosa, que a mãe, juntamente com o filho, preparou para enganar o Isaque. Meus irmãos, e a intriga só vai aumentando, o ódio só vai avolumando, e a gente vai percebendo que esse ódio vai se tornando cada vez mais violento. Observe o capítulo 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, porque seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Eles estão agora numa situação muito complicada. Jacó tem que vazar daquele lugar, porque o seu irmão está querendo destruir sua vida. E Jacó, nos diz a palavra de Deus, que ficam cerca de 20 anos lá na terra de Labão. Depois ele volta, e em função de uma intervenção de Deus, o perdão acontece, mas o ódio ainda continua, a animosidade ainda está escondida, ainda está presente no coração desses dois irmãos. Observe aí capítulo 33 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Os irmãos estão cansados de ler os textos? A gente podemos ler? Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 1. Para você entender o livro de Obadias, tem que passar por aqui. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, Raquel e as duas servas, pôs a serva e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E estou com ele, até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Olha aí, meus irmãos, o Esaú propondo para eles estarem juntos, mas Jacó não concorda. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do teu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no pasto do gado, que me vai à frente nos pastos dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu-lhe Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Eles não caminham juntos, eles resolvem o problema no âmbito pessoal, mas a gente vai perceber, meus irmãos, que eles não conseguem resolver o problema do ódio na descendência deles. O problema perdura, o problema continua. Isaltino, um grande teólogo batista que faleceu há poucos meses, ele disse algo muito interessante acerca do perigo de nutrir o ódio no coração. Ele disse: entre os dois irmãos
surgiu uma animosidade que, mesmo solucionada no nível pessoal, atravessou os séculos e se projetou na história, no relacionamento entre os seus descendentes. Um ensino que podemos tirar do relacionamento turbulento entre dois povos é que o ódio se arraiga tão profundamente que, mesmo desaparecidos os motivos que ocasionaram, ele pode continuar. O ódio é irracional e se alastra perigosamente. Se não for contido, suas sequelas podem ser perigosas. Observe, meus irmãos, isso aqui é uma lição muito grande para nós que estamos aqui nesta manhã, na nossa família, até uma lição maravilhosa para a igreja, né? Quantos irmãos nutrindo ódio dentro da igreja, pastor Salmo? Um com o outro. Ou no lar, nutrindo ódio, filho contra pai, pai contra filho e vice-versa, né? E nora com sogra. Meus irmãos, isso vai dar problema lá na frente, como ocasionou aqui, com esse povo. Dionísio Papo, outro teólogo, vai dizer uma coisa muito interessante, que vale a pena eu ler aos irmãos. Ele disse assim: oxalá que o nosso mundo moderno aprendesse a lição. As inimizades e preconceitos continuam entre os povos. Por tradição, olha aí, interessante, por tradição mais do que por razão, uma nação odeia a outra. Eu não tinha ido na Argentina ainda, o povo falava muito de argentino, né? E eu nutria uma certa assim, animosidade com o argentino. Quando eu cheguei lá em Buenos Aires, eu percebi que não tinha nada daquilo. Aquele ódio era mais uma coisa de tradição do que realmente uma coisa provocada pela razão. Não é verdade? Não tem nada disso. Você vai lá e eles tratam a gente bem. E a gente percebe isso em outras nações, né? Os ingleses, por exemplo, não gostam dos franceses e vice-versa. Os franceses evitam até falar o inglês, odeiam o inglês. Ódios, meus irmãos, entre essas nações, geradas há muito tempo, e que fica no coração aí por muitos séculos, como aconteceu com essas duas nações. Aqueles que me entendem, digam amém. Outra coisa que a gente vai perceber é que essa hostilidade nunca cessou, ela nunca parou. Os irmãos querem ler mais alguns textos, pelo menos mais 3? Olha só o que é que Deus vai dizer para os edomitas, aliás, para os israelitas. Olha, tratem bem os seus irmãos edomitas, para eles não terem razão de reclamar de vocês. Abra aí Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Perceba que Deus, de alguma forma, está querendo passar um bálsamo nessa situação, nesse relacionamento, para que esses dois povos continuem caminhando bem, mas eles não conseguem. Deuteronômio capítulo 2, do versículo 5 ao 8. O povo está subindo do Egito, né? Saindo da escravidão, o povo hebreu, e Deus vai falar com esse povo. E vai dizer assim: não vos entremetais com eles. A partir do versículo, capítulo 2, do versículo 4 aí, Ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que são os edomitas, né? Que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueado assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. O povo está subindo e Deus diz para eles: olha, eu já abençoei vocês demais, vocês não precisam tomar nada do povo de Esaú, dos edomitas, a terra deles eu não vou dar para vocês, já dei para eles o monte Seir, não peça nada de graça, compra e paga, para não ter nenhum problema. Não ter nenhum problema. Olha o capítulo 23, aí de Deuteronômio ainda, versículos 7 e 8. O
O que Deus vai falar para o seu povo? Não aborrecerá o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra, na sua terra. Os filhos que nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na assembleia do Senhor. Então Deus está falando assim: não mexe com os edomitas, deixe os edomitas quietos, no lugar deles. Mas, meus irmãos, os edomitas deram o troco totalmente diferente. O povo de Israel não mexeu, tratou eles como Deus havia falado, não pediu nada de graça, não roubou nada, passando pelo caminho deles, não mexeu com eles. Mas quando o povo israelita estava subindo o Egito, pediu um favor a eles, eles não atenderam. Eles não foram gentis, eles não pagaram com a mesma moeda. Observe aí Números capítulo 20. Números capítulo 20. Os irmãos percebam que são duas nações vindas do mesmo ventre, irmão Zé Milton. Mesmo ventre. E que estão brigando durante toda a história. Números capítulo 20. Versículo 14 ao 21. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom e a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós do Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixe-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saíram Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Que coisa impressionante, irmãos. Olha o ódio onde está chegando. O povo de Israel, Moisés: deixa a gente passar, a gente não vai mexer em nada, não vai estragar a lavoura, a água que o gado beber a gente vai pagar. E eles não deixaram, eles não permitiram. Por várias vezes a hostilidade de Edom pelos israelitas veio à tona e mostrou a sua carranca. O profeta Amós denuncia a falta de perdão dos edomitas. Lá na frente, Deus levanta o profeta Amós e ele profetiza contra 5 nações. E uma dessas nações é os edomitas. Observe aí Amós, agora você pode abrir lá em Amós, capítulo 1. Amós. Vamos discorrer a Bíblia aí, irmãos, hoje. Vocês me suportam ouvir uns minutos aí? Eu estudei esse livro de Obadias com a igreja lá uns 2 meses. Isso aqui é assunto para mais de metro, como diz o pessoal, viu? Isso aqui tem muitas lições para a gente. Numa aula só não dá para a gente falar tudo. Amós, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu ao seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. Está vendo? E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Deus falou aqui e disse: esse povo foi a espada contra o meu povo, por isso eu vou destruí-los, usando aqui o profeta Amós. Eles não tiveram misericórdia do povo de Deus. Meus irmãos, e esse ódio continua até quando aí
até o momento em que Judá é invadida pelos babilônios. Sabe o que os edomitas fizeram? Eles ficaram escondidos ali em alguns guetos e entraram também no meio do povo babilônico, dos caldeus, e saiu matando os que estavam escapando. Os judeus estavam fugindo da espada dos babilônios, eram mortos pelos edomitas. E o que sobrava ali, os edomitas levavam e roubavam dos judeus. E o povo de Deus, o povo de Judá, vai para o exílio, mas não esquece daquela cena. Não esquece. Fala, lembra, Senhor, que os edomitas fizeram contra nós no dia da matança? Observe aí Salmo de número 137, versículo 7. Salmo 137. Versículo 7. Eles vão dizer: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos. E sabe o que o povo aqui vai dizer? Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É crente que está falando isso aqui? É crente cheio de ódio também, revoltado, né? Com todas essas situações aí que eles estão sofrendo, em função de estarem na Babilônia, e em função de ter sido ajudados a serem destruídos pelos edomitas. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção agora, é que uma inimizade que se estendeu até a última geração dos edomitas. Aí eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Perceba que todo esse ódio atravessa esses anos e chega até o Novo Testamento. Mateus capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 1, que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, Efrata, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que lhe há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Mentira, ele não estava querendo adorar nada, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou-se onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O texto aí é um pouco extenso. Pulei para o versículo 15, que diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, né? Bom, o versículo 14 também, 13, vai dizer que Herodes procura matá-lo, matar a criança. E o outro texto aqui vai dizer que Herodes, enfurecido, no versículo 16, ele faz uma grande matança, né? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de todos de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Meus irmãos, está aí
esse texto que nos mostra de forma clara e explícita que os edomitas continuam perseguindo o povo de Deus até aqui no Novo Testamento. E conforme disse aos irmãos, esse povo, ele é exterminado da terra, e os últimos edomitas são os Herodes. Os últimos. Deus disse que exterminaria esse povo, e realmente Deus exterminou. Mas a guerra entre eles nunca cessou. O Exaltino, ele vai mostrar esse cenário aí de guerra entre eles, e vai enumerar para a gente as intrigas que eles tiveram, os embates que eles tiveram. Ele vai dizer que no ano 1406, Edom recusou a passar de Israel a caminho de Canaã. No ano 992, Davi conquistou Edom, matando a maioria dos homens. No ano 845, Edom e Filístia pilharam, acabaram com Judá. No ano 785, Amazias atacou Edom, matando 20 mil homens. No ano 586 a.C., Edom ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém e estabeleceu-se na parte do sul de Judá. No ano 300 a.C., cidades e territórios de Edom foram tomados pelos árabes e nabateus. Os edomitas foram levados para o centro e para o sul de Judá. No ano 165 a.C., Judas Macabeu tomou Hebrom, que se tinha tornado capital dos edomitas. No ano 126 a.C., João Hircano, judeu, subjugou os edomitas, chamado idumeus, forçando-os a circuncidar-se como os judeus, e eles foram feitos judeus à força. No ano 40 a.C., Herodes o Grande, um idumeu, tornou-se rei da Palestina, conquistando Jerusalém em 37 a.C. No ano 70 depois de Cristo, os edomitas aliaram-se aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém, e com a queda dessa cidade eles desapareceram da história, sendo assimilados pelos árabes, nabateus e sul de Judá, e esse povo então foi exterminado. Pastor, então onde fica agora a profecia de Judá? Será que dá tempo ainda, pastor Salmo? Só discorrer aqui. Os irmãos me suportam ouvir mais 15 minutinhos? Amém? Até que horas aí, pastor Roberto? Até 11h15? Então volta agora para o texto de Obadias. Volta para o texto de Obadias. Perdeu o livro de novo? Tem dificuldade de encontrá-lo? Tem muita coisa aqui, meus irmãos, que a gente podia compartilhar, mas o tempo não dá. Vamos observar rapidamente o que Obadias vai dizer. O texto começa dizendo assim: visão de Obadias. Perceba, meus irmãos, que a visão, ela vem de Deus. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A mensagem, ela não tem origem do profeta, viu? O profeta não cria mensagem. O profeta transmite a mensagem. Às vezes o pessoal usa uma retórica aí, às vezes até mesmo pobre na igreja, vira para o seu irmão e diz isso. Isso é uma mensagem que a gente cria, mas o profeta não cria a mensagem. A mensagem, ela vem de Deus, ela profere do coração de Deus para falar com o seu povo, para falar com a sua igreja. E o profeta não tem mensagem. Quem tem mensagem é Deus. Amém? Por isso ele começa dizendo: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Nós temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Sabe o que é que Deus fez? Deus mandou um mensageiro para concitar as nações, para destruir os edomitas. Os edomitas estavam bem aliançados com todos os povos, mas Deus transformou aquela aliança em inimizade e concitou o coração daqueles povos para se voltarem contra os edomitas, porque chegou o momento do juízo de Deus. Deus se lembrou de tudo que os edomitas fez contra o seu povo de Israel e disse: eu estou chamando as nações contra vocês. Por isso, meus irmãos, a gente não pode confiar em si mesmo, viu? A nossa confiança deve estar estribada em Deus, o nosso Senhor, e não em nossas forças. Os edomitas, eles ficavam se arrogando, se vangloriando, porque eles estavam bem localizados estrategicamente, geograficamente bem colocados, lá nas rochas escarpadas, lá naquelas serras enormes, se achavam inexpugnáveis, inatingíveis, ricos,
prósperos, e dizia: quem pode nos destruir? Deus vai dizer através desse profeta: eu vou destruir vocês, eu vou derrubá-los daí. Ainda que vocês façam o ninho de vocês, a casa de vocês, junto com o ninho das águias, eu vou derrubá-los daí, diz o Senhor. Meus irmãos, quem que é forte diante de Deus, viu? Quem é poderoso diante de Deus? Por isso, o livro de Obadias, ele vai bater muito forte nessa questão de arrogância, de soberba, de achar que a gente é poderoso político, financeiramente e de outras formas. Cuidado, poderoso é Deus. Deus faz qualquer um cair, meus irmãos. A Bíblia diz que é Deus que levanta e é Deus que abate também. Não tem ninguém forte diante de Deus, não. Deus tem poder para destruir qualquer império, qualquer nação, qualquer pessoa. Quem disse que os Estados Unidos seria atingido, as duas torres gêmeas, coração econômico e financeiro daquele país? E as duas torres caíram, né? Quem disse? Quem disse que o Brasil ia perder de 7-1, né, pastor Salmo? Meus irmãos, olha o versículo 2: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Olha que texto interessante. Eu tinha até marcado aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre esse assunto, sobre esse texto. Não sei se eu encontro ele aqui, o tempo é escasso. Mas olha que texto muito importante: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Quem faz, meus irmãos, a pessoa grande, a pessoa pequena é Deus. Não adianta a pessoa querer ser grande, sendo que Deus fez ele pequeno. Os edomitas queriam ser grandes, mas Deus fez: eu te fiz pequeno. Não adianta você querer ser grande, eu te fiz pequeno. E você é muito desprezado. Os edomitas são desprezados pelo céu, e eles são desprezados também na terra. Desprezados. Observe Malaquias aí, você pode abrir sua Bíblia mais uma vez. Malaquias, deixa marcado o texto de Obadias para depois você não perder ele. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, o último não, o penúltimo, né? Não, o último mesmo. Capítulo 1, versículo 3 a seguir, versículo 2 a seguir. O povo aqui, Deus está fazendo uma audiência. O livro de Malaquias tem 7 audiências do povo com Deus. Deus chama o povo para uma audiência. Aí Deus faz uma pergunta, e eles respondem. Aí Deus faz a tréplica, e vai o livro sendo conduzido através dessas 7 audiências. Em que me roubais? Me roubais no dia das ofertas. E Deus vai falando. Aqui nesse caso, Deus, nessa primeira audiência, o Senhor vai dizer assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? E o Senhor vai responder: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó. Está vendo? Que os edomitas é um povo desprezado no céu e desprezado na terra também. Olha o versículo 3: porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meus irmãos, quem é que dá conta de lutar contra uma força dessa? Quando Deus pesa a mão, não tem ninguém que consegue levantar. Mas quando Deus estende a mão para abençoar, pode levantar quem quiser. Ninguém segura a pessoa, a igreja, uma nação, um país. Ninguém segura quando a mão de Deus está sobre a nossa vida para abençoar. Amém, irmãos? Mas quando Deus está contra, irmão, pode fazer oração colocando na mão direita, a mão esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, não tem jeito. E o caso de Edom é esse. É um povo desprezado no céu. Bom, versículo 3, a gente vai escorrendo o texto, vai percebendo que o Senhor vai falando ali. A soberba do teu coração te enganou. Cuidado com a soberba, viu, irmão? Jeremias disse que o coração é muito enganoso. Por isso não confie no cardiologista não, viu? Confie no que Deus está falando. O coração é enganoso. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração:
quem me deitará por terra? Quando você chegar em casa, você entra lá no Google e você clica lá assim, ó, Petra, cidade de Petra. Você esteve lá, pastor Salmo? Vai passar lá, né? Vocês vão estar lá na terra dos edomitas. Vocês vão ver onde eles construíram as casas. Lá em cima, nas montanhas. E eles se arrogavam soberbamente: ninguém pode nos atingir. Olha o versículo 3 ainda. Na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Quem vai me destruir? Versículo 4: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Irmão, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, viu? Confia em Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Confia no Senhor. Amém, irmãos? E versículo 5 vai dizer: se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Sabe o que Deus está dizendo? Até aqueles que colhem uvas, deixam algumas nos pés, para que outros peguem, mas não vai ser o caso de vocês. Quando eu enviar os roubadores para aí, os inimigos entrarem aí, não vai ficar nada, nada, tudo será destruído. Versículo 7: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganarão, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento, eles estão confusos. Sabe por quê? Eles fizeram com a aliança das nações da direita, da esquerda, fizeram alianças com as nações da direita, as nações que estavam, todas as nações em volta, mas essas nações se voltaram contra eles, eles estão desesperados. O que está acontecendo? Mas é Deus que está movendo as coisas. Meus irmãos, nós não devemos confiar nas nossas estratégias, viu? Na nossa capacidade racional. Nós temos que confiar em Deus, saber que a bênção vem do Senhor. Amém, irmãos? O homem falha, viu? O ser humano é decepção, ele falha com a gente, mas Deus jamais falhará, meus irmãos, jamais. Confia no Senhor. O versículo 8 vai dizer: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, Temã é a capital dos edomitas, né? Estarão atemorizados, para que do monte Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Quem planta vento, colhe o quê? Quem faz uma cova nela, cairá. Não é isso que diz a Bíblia? Esse povo está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. Esse povo fez mal para Jacó, agora eles vão receber o pago de Deus. Deus não se deixa escarnecer, diz a Bíblia: tudo que o homem semear, ele ceifará. Acho que eu já contei isso aqui para os irmãos, já estou terminando. De um tio que eu tenho ali no interior, aqui pertinho, sul de Goiás, muito ignorante. Ele tem fazenda ali. E um dia, pastor Salmo, nasceu uma bezerrinha lá com as patas assim da frente, bem colhidas assim. E ela não conseguia ficar em pé para mamar na vaca. Outro, meu tio, irmão dele, ficou com dó daquela bezerrinha e todo dia dava uma madeira para ela. E outro, meu tio ignorantão lá, indignado com aquilo, um dia passou perto do irmão dele, que estava dando uma madeira, disse: Lazinho, o que você está cuidando dessa? Aí falou um palavrão lá e tirou um revólver e deu um tiro na cabeça da bezerra. Matou na mão do meu tio Lazinho. Meu tio lá falou: que é isso, Benzinho? Você está ficando louco? Ele matou a bezerra na mão do meu tio. A minha esposa, a tia Itelina, estava grávida. E ela veio para Itumbiara, no Hospital São Marcos, ganhar ali aquela criança. E quando nasceu minha prima Luísa, irmãos, sabe o jeito que ela nasceu? Com as mãos do jeitinho da bezerra, encolhida. A minha avó passou por ele, falou, ele tem o apelido de Benzinho, né? Falou: Benzinho, agora vai lá dar um tiro na cabeça de sua filha. Ele baixou a cabeça e foi embora. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará.
esse povo de Edom está recebendo aqui o pago de Deus pelo que eles fizeram contra os judeus. Cuidado, cuidado. Não dá mais tempo a gente discorrer esse texto aqui, mas sabe o que os edomitas fizeram? O dia que os babilônios, os caldeus entraram lá em Judá, esses caras talvez esfregando as mãos: é isso aí mesmo, os caldeus, arrasa esse lugar, destrua, acaba com os judeus. E tem muito crente aí, esfregando a mão na outra, dizendo coisa boa. É isso mesmo, Deus, queima ele, sapeca ele. Deus está dizendo para você: vai chegar a sua hora, viu? Vai chegar a sua hora. Deus abençoe os irmãos. E a gente depois pode escorrer esse livro com mais tempo.